Vamos aos comentários políticos de Thiago Dias, abrindo a nossa semana. Boa noite, Thiago. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos que nos acompanham aqui na TV da Cidade. E o pessoal do Carlito está esperando uma resposta da Justiça até quarta-feira para saber o que vai acontecer com a candidatura do atual prefeito Carlito Mers, Paulo. Recebemos agora há pouco, Thiago, uma mensagem da assessoria jurídica do prefeito e candidato Carlito Mers, que até quarta-feira deve-se ter uma resposta. Certo. E ao obter essa resposta, o partido já vai disponibilizar principalmente o assessor jurídico, o advogado Presoto, para nos dar esclarecimentos aqui na TV da Cidade. Exato. Vamos só relembrar, no sábado retrasado, tivemos uma juíza que tentou cassar a candidatura do Carlito Mers. E agora, coincidentemente, sábado último, anteontem, nós tivemos um juiz que compreendeu toda aquela circunstância, dizendo que não poderia ser impugnado. Então, houve talvez mal interpretação da Justiça. Só que abre brechas, Thiago, para próximas... É complicado. Para outros candidatos também. Tentaram cassar a candidatura de Carlito. Daqui a pouco vão tentar cassar a de Kennedy, enfim, isso meio pegou mal. Exato, nós estamos aí há 34 dias exatos da eleição em primeiro turno, que aqui em Joinville deve sim ocorrer segundo turno, pelas pesquisas que estão sendo divulgadas. Então vai se complicar um pouquinho, Paulo, essa questão aí abre brechas. Tanto por parte do candidato, que ficou meio ruim para o candidato, e também para o setor judiciário, que se tivesse alguma posição mais firme, não teria sido, pelo menos, suspensa a cassação, né? Uhum. Sem dúvida, prejudicou ambos. Prejudicou. Isso ninguém pode negar. Falando em eleição, nós não podemos esquecer que nós temos outras eleições aí em outubro e também em novembro. Nós temos a eleição da Jorpem, o Jean Correia vai deixar o cargo, porque na Jorpem é 1 ano de mandato, de gestão. Na Univille, Paulo Ivo Kentop também deve deixar o cargo depois de 8 anos de gestão. Ele assumiu a gestão da Marileia, uma continuidade, e agora, depois de 8 anos de trabalhos, Paulo Ivo vai deixar a Univille. Também nós temos a eleição americana. Exato, em novembro. Vai pegar fogo. Exatamente. Democratas e republicanos, já foi definido aí os candidatos, e agora vai começar aquela disputa, Paulo. Entre dois partidos, né? Entre dois partidos. Aqui nós temos um problema sério no Brasil, né, Thiago? Que se um governador não apoia um candidato a prefeito, que situaçãozinha que estão, né? É complicado. Nós temos aí 27 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 27. Vamos pegar aí os Estados Unidos, que só tem 2. Ou você é a favor ou você é contra. Poderia votar assim no Brasil. Exato. Como era assim anos anteriores. Não fica meio termo, extremo, centro, extrema, moderado. Então é complicado. Hoje, quem esteve sendo sabatinado no evento do Instituto Joinville e da Acomac foi o Carlito Mers. Ele esteve hoje lá no auditório da Acomac sendo sabatinado pelo pessoal dos proprietários de material de construção, das lideranças do Instituto Joinville, Paulo. É sempre bom, né, essas instituições receberem as propostas. Principalmente agora, os candidatos eles devem se focar principalmente, Thiago, nas propostas às entidades de classe e às entidades de associação de moradores. As pessoas não querem, os empresários não querem saber o que o candidato acha do outro governo que passou,
daquele governo que está ou do que o governo que deve ser feito. Ele tem que saber, o empresário ele quer saber do futuro, não do que passou. Exato. E a Comac são pessoas, aqui nós temos o programa Comac na TV e temos representantes aqui dentro da TV da cidade, da Comac, que endossam isso que eu acabei de falar. Os empresários querem saber das propostas e não do que o candidato acha do outro candidato. Exato. Interessante que Carlito Mers começou a sua explanação, o seu discurso no Instituto Joinville, dizendo que foi um dos que acabaram com a taxa da TLL, em que os empresários tinham que pagar todos os anos. E agora é só quando você abre uma empresa ou a mudança de endereço. Então foi um dos benefícios que Carlito Mers mostrou ao empresariado hoje à tarde na Comac. Temos que sempre diferenciar, Tiago, porque a TLL é uma taxa única, ou de abertura ou de mudança de endereço, mas o ISS continua sendo cobrado. Sim, importante. São dois impostos que eram cobrados antigamente, a TLL e o ISS, hoje só o ISS. É importante. Outra informação, Raimundo Colombo, nosso governador, apareceu hoje na propaganda eleitoral do candidato de Lages, Antônio Seron. É o candidato dele, do PSD, do partido dele, e a pergunta que fica, será que ele vai aparecer na propaganda eleitoral de Joinville? Mas do PMDB ou do PSD? Essa é a questão. Essa é a questão, Paulo. Será que ele vai desafiar o Luiz Henrique lá? Não. Então ele está neutro em Joinville, governador Raimundo Colombo, pela amizade que tem com o Luiz Henrique, senador, ele não vai declarar o seu voto para o Kennedy Nunes, que é do seu partido, ou para Udo Deller, que é apadrinhado do Luiz Henrique. Então ele vai ficar neutro, né? Hoje apareceu no programa em Lages, né? Pedindo voto para Antônio Seron, que é do mesmo partido. Falando em candidato, em Florianópolis, na capital, Paulo, nós temos aí uma briguinha e tal, e já começaram a colocar alguns apelidos, né? Estão chamando, né? Um candidato chamando o outro de candidato júnior. Por coincidência, esse candidato júnior tem no nome. Está no nome dele. Na carteira de identidade. Exato, na carteira de identidade. E o candidato, né, pegou essa onda. Filho de um grande político, enfim, radiodifusor também. Exato, né? Então o outro candidato, né, já chamou de júnior. Então isso está pegando forte em Florianópolis. As piadinhas tudo bem, não aquelas as coisas, as situações principalmente armadas no Facebook, em redes sociais, enfim, armadas de forma sem fundamento, né? Agora essas piadinhas são engraçadas. É interessante que as pessoas Os próprios slogans, né, dos vereadores, às vezes. Exato. É interessante que em debates a gente pode perceber nitidamente isso. Um chamando o deputado, por favor, responda a pergunta. Deputado, responda. Ele não quer chamar nem de candidato e nem de outra cargo. Ele chama de deputado, que ele é o atual deputado. É interessante, nós temos aí 2 deputados disputando e é interessante. Né? Pelo menos nomeia com um nome diferente, Paulo. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã. Ok, muito obrigado, Tiago. Boa semana para você. Boa semana. Nós voltamos depois do intervalo comercial com a previsão do tempo e também os comentários esportivos de Flávio Silveira. É só um instante.